Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Nessa aula nós vamos começar a falar sobre algumas civilizações antigas e a gente vai começar a visualizar algumas dessas principais características. Começando a nossa aula, nós temos aqui uma sugestão de vídeo para vocês. Então, antes de dar continuidade ao vídeo, à nossa aula, pode dar uma pausa aí no vídeo e assista primeiro aí povos da Antiguidade nas Américas, na África e no Oriente Médio. E aí nós damos continuidade aqui com reinos e impérios africanos, a África Antiga. E aí nós temos aqui, iniciando, o ser humano é um animal histórico e os povos africanos não fogem a esta regra. E foi para solidificar esta ideia de que a série Reinos e Impérios foi criada. Nessa primeira fase, tratamos da África Antiga, período da história, que se estende do final do Neolítico, em torno de 8 milênios antes da era cristã, até o início do século VII da nova era. Por isso, hoje, trazemos um resumo das grandes civilizações da África Antiga, centradas, sobretudo, na região mais ao norte e oriental do continente. Então, quando a gente observa lá o continente africano, a gente vai ver que, principalmente, essa parte mais ao norte, essa parte aqui, ó, a gente vai observar justamente essa parte tendo uma maior presença nessa aula, tá certo? Na porção subsaariana, neste período, as sociedades passaram do estágio da caça e da coleta para uma economia centrada na agricultura. O que é subsaariana? Essa área que eu risquei aqui é a área do Saara, principalmente do deserto do Saara. Então, ao sul do deserto do Saara, nós temos a África subsaariana. Tá? Então, esse pedaço aqui, ela, digamos, passa de uma evolução de uma sociedade primitiva, que vivia da caça, da pesca e da coleta, para sobreviver a partir da agricultura e dando início também à criação de animais, com uma certa pecuária já existindo. Então, dando sequência aqui no texto, a população aumentava e disso resultou uma vida mais estável em aldeias e comunidades. Alguns estados começavam a surgir, como o Reino de Gana, a partir do século VII, o que veremos mais adiante. No entanto, durante a Antiguidade, a África subsaariana, não foram constituídos grandes reinos. Então, nesse período, não foram constituídos ainda grandes reinos, mas já a presença de uma população que era crescente justamente pela transição, de uma população que vivia de caça, pesca e coleta, ou seja, uma sociedade primitiva, já evoluindo para esse processo da agricultura. A chamada Revolução da Agricultura, por onde ela acontecia, ela trazia mudanças na sociedade. Olha só, se a gente tem aquele trabalho, divisão por gênero, homens fazendo uma atividade de caça e de pesca, mulheres fazendo a coleta. Nessa divisão, a gente vai observar que ainda existiam muitos riscos a partir dessas atividades, que eram necessárias para a sobrevivência. Mas a partir do momento que as sociedades que se tornaram sedentárias, deixaram de ser nômades para se tornar sedentária, fixaram no mesmo território, passaram a ter um maior conhecimento sobre aquele espaço. E a organização social passou a ser um pouco mais elaborada. Isso promovendo melhorias na questão da segurança, principalmente, garantindo uma sobrevivência. E é claro que com a agricultura, a gente vai ter um pouco mais de tempo para se dedicar a outras atividades. Então, a agricultura, ela, ao invés de o ser humano ter que ficar migrando de lugar em lugar procurando alimento, ele fixou no mesmo local, ele agora consegue controlar quando ele vai colher, o que ele vai colher, e fazer um planejamento sobre essa atividade, tendo um maior controle sobre a natureza. E é claro que com isso vão surgindo outras funções, como por exemplo, as lideranças vão evoluindo, vão crescendo e nós teremos ali os primeiros reis, líderes que se tornaram reis. E aí uma organização militar também para a organização também do espaço e proteção desse espaço. Nós temos outros conhecimentos, como conhecimento na saúde, a medicina da época também,
com quais eram as plantas medicinais, quais eram as raízes, o que eles poderiam comer, o que eles poderiam usar como medicamento. Então, garantindo um pouco mais da sobrevivência dessa sociedade, tá certo? Então, nós temos todas essas características a partir da agricultura. E na África subsaariana, nós temos essa evolução, a evolução da agricultura, promovendo uma evolução também para os grandes impérios. Seguindo aqui, em geral, quando se estuda a antiguidade, sobretudo a África antiga, os estudos se concentram em um único povo africano, os egípcios. É o povo onde a gente tem um pouco mais de dados, né? O restante da África, a gente volta a estudar, e isso trazendo para o campo científico, acadêmico, volta a ter essa preocupação, a pesquisa em relação à população africana a partir da década de 90. Então, aqui no Brasil, os estudos ainda são muito recentes em relação ao povo africano. Então, tem se buscado há pouco mais aí de 20 anos que a gente está começando a buscar sobre os povos africanos. Então, conhecimento ainda relativamente pouco, né, em relação a esses povos. Inclusive, quando a gente fala do nosso próprio conhecimento histórico, da história da própria América, a gente começa a contar a história da América com a chegada dos portugueses. Portugueses, espanhóis chegaram no continente americano, para nós brasileiros, aí sim, né, o povo português. 22 de abril de 1500, a gente começa a contar a história do Brasil. Mas, como era antes? Tem uma grande história antes, né, dos portugueses chegarem. Então, é recente também esse estudo sobre os povos originários, sobre como era antes da chegada dos europeus no continente americano, antes da chegada dos europeus no nosso território, território brasileiro. Tá? Então, o estudo ainda, em muitos pontos, limitado, tá certo? Continuando ali, então, a civilização egípcia. Inclusive, tem um texto aqui, um anexo, para você fazer também a leitura desse texto, tá certo? Então, sugiro vocês também, mais uma vez, né, dar o pause aí no vídeo, na videoaula, e vai ler primeiro o link para a gente dar continuidade com a nossa aula. Posterior à leitura, nós temos aqui a civilização egípcia, que se desenvolveu ao longo do delta do rio Nilo, durou quase 3 milênios. A partir da unificação política por Menés, o Egito não foi apenas uma dádiva do Nilo, mas uma criação do ser humano e de estratégias de dominar o meio ambiente. A aridez do solo e as dificuldades impostas. Foi o primeiro estado africano a fazer uso da escrita, construiu um complexo sistema de irrigação e de administração pública, contábil e política, por meio dos faraós, como forma de gerir a disponibilidade de recursos, organizar os trabalhos e minimizar a vulnerabilidade às cheias e secas do rio Nilo. Para sobreviver e se desenvolver naquela região, foi preciso organizar-se. Localizada ao sul do Egito e no norte do Sudão, região estratégica e elo entre a África Central, subsaariana e o Mediterrâneo, norte da África e Oriente Próximo, a civilização núbia, que aí também tem mais algumas informações para vocês aqui, nesse link, tá? Só clicar e fazer a leitura. A civilização núbia surgiu por volta de 4.000 anos antes de Cristo, em meio ao deserto do Saara, e assim como o Egito, é uma dádiva do Nilo, bem como do trabalho de construção de diques e canais de irrigação destes povos, para evitar inundações durante as cheias e garantir boas colheitas. Por volta de 2000 a.C., houve a unificação das comunidades núbias sob o poder de um rei. Surgiu então o reino de Cush, um dos primeiros reinos negros africanos. O ouro de Cush enriqueceu o Egito e, ao se expandir, os cuxitas passaram a ser uma ameaça ao vizinho do norte. Por isso, os egípcios ocuparam Cush por volta de 1500 a.C. Este foi o período da egipcianização da Núbia. Adotou-se a religião, o culto às divindades egípcias, os costumes funerários, a construção de pirâmides. Em Nápata e Meroe
cidades cuxitas foram erguidas numerosas pirâmides. Os meroítas construíram mais pirâmides do que os faraós egípcios. Até o presente já foram contabilizadas mais de 230 pirâmides nos arredores de Meroe, 100 a mais do que no Egito. Por isso, os núbios são conhecidos como faraós negros. Seguindo a nossa linha do tempo da Antiguidade em África, sairemos um pouco da região do Saara, com destino à parte oriental do continente, região do Chifre da África, para o Império de Axum, que deu origem ao Império Etíope, Etiópia e Eritreia. Então, atualmente, são esses dois países. Aqui, mais uma vez, nós temos um link para você fazer a leitura antes de dar continuidade aqui. Então, foi considerada um dos 4 grandes, o Império Axumita foi considerado um dos 4 grandes impérios do final da Antiguidade, séculos I a século IV d.C., ao lado de Roma, Pérsia e China. No século X a.C., de acordo com a mitologia etíope, contida no livro Quebra-Negaste, acredita-se que nessa região viveu a rainha de Sabá, Maqueda. Acredita-se também que a família imperial da Etiópia, bem como os imperadores de Axum, tem sua origem a partir de Menelik I, filho da rainha de Sabá e do rei Salomão. Essa dinastia governou o país durante aproximadamente 3.000 anos, terminando apenas em 1974 com o imperador Haile Selassie, o que demonstra a origem milenar da Etiópia. Então a gente tem aí um território, um império que foi longo, e a gente vê muitas vezes essa região, Etiópia, só é lembrada na atualidade, principalmente pela situação de fome e miséria do seu povo, mas esquecem também de contar esse grande império que foi. A partir do século I da era cristã, teve início a expansão de Axum pelo norte da Etiópia, parte da Pérsia, sul da Península Arábica, o Iêmen, e no século IV a conquista de Meroé, capitão do reino de Cush, Sudão. Deste modo, construiu-se um império que abarcava ricas terras cultiváveis do norte da Etiópia, do Sudão e da Arábia Meridional. No séculos 7 e 8, o reino se enfraqueceu, enquanto os árabes muçulmanos emergiam. O Império de Axum e, posteriormente, o Império Etíope deixou uma diversidade de riquezas para a posteridade, a exemplo da língua ainda falada na região, ge'ez. A igreja etíope, com suas tradições, a história milenar que remonta à rainha de Sabá e o patrimônio arquitetônico. Para finalizar o nosso passeio pela antiguidade no continente africano, aportamos no Império Cartaginês, no mar Mediterrâneo. A cidade-estado do Cartago localizava-se no norte da África, próximo de onde hoje é a cidade de Tunis, capital da Tunísia. Foi fundada pelos fenícios no século IX a.C. e, com o tempo, passou a exercer controle político sobre boa parte do Mediterrâneo, controlando as rotas marítimas desse mar por mais de 600 anos. No entanto, a prosperidade de Cartago fez com que a cidade-estado entrasse em choque com outra superpotência, que é a potência Roma. As lutas entre cartagineses e romanos ficaram conhecidas como guerras púnicas. Ao final da Terceira Guerra Púnica, Cartago foi incendiada, dizimada, e o seu chão foi salgado para que nada nele crescesse. Era o ano de 146 a.C., quando chegou ao fim o império e a hegemonia de Cartago na região. Então a gente observa que no território africano existiram também grandes impérios. E a gente vai observar que muitos desses impérios, os conflitos entre grandes impérios levou ao fim deles, mas também grande parte da miséria, da pobreza da região que a gente observa hoje, em várias partes do continente africano, a gente observa em decorrência ao colonialismo e ao neocolonialismo, a partilha da África que aconteceu já no século XIX. Então a gente vai ter o período aí moderno, contemporâneo, contribuindo para a devastação, a proliferação da miséria em várias áreas do continente africano. E o contrário a gente observa, olha o tamanho desses impérios, a grandeza desses impérios da Idade Antiga no continente africano. Finalizando aqui, nós temos a Mesopotâmia e os povos mesopotâmicos.
A Mesopotâmia, considerada um dos berços da civilização, abrigou diversos povos na antiguidade, atraídos pelos rios Tigre e Eufrates. Então a gente tem aí a região, né, do crescente fértil, então esse formato aqui, né, de meia-lua, e a gente tem a presença dos rios Tigres e Eufrates, justamente fazendo com que, na época de cheia, ele levasse também ali adubos, né, material orgânico, para o solo. E esse solo, enriquecido com esse material orgânico, produzia bastante na agricultura. Claro que eles precisavam fazer um calendário, um controle melhor sobre esse período de cheia e o período de vazão maior desse rio, né, o período de seca. Então, desenvolveu-se ali um calendário a início também, pegando aí essas fases da lua, fazendo a contagem aí durante o ano e sabendo o que plantar, né, e como plantar em cada uma dessas fases. Dando sequência, a Mesopotâmia abrigou parte das primeiras civilizações da humanidade. A presença em sua região dos rios Tigres e Eufrates foi fundamental para que o homem, a partir do desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, pudesse sedentarizar-se e formar cidades naquele local. Diversos povos habitavam a Mesopotâmia durante a Antiguidade. Entre eles destacam-se sumérios, amoritas, assírios e caldeus, lembrando a frequência, né, de guerras que aconteciam entre esses povos para poder dominar a região que era muito fértil. Mesopotâmia pertencia a uma região localizada no Oriente Médio, predominantemente no atual Iraque, entre dois importantes rios, Tigre e Eufrates. Suas condições naturais, principalmente por causa da fertilidade do solo, permitiram que pequenas aldeias fossem formadas em seu território. A fertilidade do solo era garantida pelo ciclo de cheias dos dois rios, que encharcavam o solo com material orgânico e permitia o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. E assim nós finalizamos a nossa aula. Próxima aula a gente volta com mais alguns povos da antiguidade, tá? E a gente vai comentar um pouco mais sobre esses povos. Tchau para vocês, até a próxima, até mais.